Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos falar sobre os acontecimentos políticos do Brasil e os caminhos percorridos pela economia brasileira nos primeiros anos do século XIX. Acompanha aí. Bem, como a gente viu na aula passada, os primeiros presidentes após a ditadura militar, ou seja, durante o processo de redemocratização do Brasil, eles vão passar a se empenhar em introduzir o país no mundo globalizado. Ou seja, vão passar a incentivar o neoliberalismo através das privatizações das estatais brasileiras. O problema é que nos últimos anos do governo FHC, a popularidade dele começou a cair. Isso em decorrência das acusações, dos casos de corrupção e a perda do controle sobre a economia do país, com o aumento da dívida externa e, consequentemente, da inflação. Então, nas eleições de 2002, o candidato que era fazer oposição à FHC, nesse caso Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia concorrido a eleições em outras 3 oportunidades e tinha perdido, e era a favor de uma política econômica totalmente contrária ao neoliberalismo, ele vai ser eleito o novo presidente do Brasil. E a vitória de Lula naquele ano foi um marco na história do Brasil. Só pelo fato dele ter sido o primeiro presidente de origem operária e líder sindical, que para muitos isso representava uma grande conquista da classe trabalhadora, Ou seja, um operário na liderança do país. Assim que Lula assumiu a presidência do Brasil, ele tinha a missão de controlar a inflação. Para controlar a inflação, ele usou uma estratégia no qual ele passou a arrecadar mais impostos. E a partir daí ele vai controlar o aumento dos juros. Ou seja, se os produtos têm juros elevados, as pessoas tendem a consumir menos. Consumindo menos, os produtos vão sobrar e automaticamente esses produtos baixam, então baixando também a inflação. Ou seja, é a lei da procura e da demanda. É uma ideia capitalista, Com o sucesso das atividades econômicas, o risco Brasil vai cair. Isso vai fazer com que muitas empresas passassem a investir no Brasil e o Brasil vai passar a ter um crescimento comercial externo muito grande e, por sua vez, a balança comercial vai ficar favorável. Isso vai entrar muitos recursos para o Brasil, elevando a economia brasileira a um bom patamar. Se economicamente Lula direcionava o país para um grande sucesso, a popularidade dele vai aumentar ainda mais a partir dos projetos, tanto projetos de ampliação, como é o caso do Bolsa Família, como projetos criados pelo próprio governo, nesse caso Luz para Todos, o Fome Zero, o ProUni, que vai trazer muitos benefícios à sociedade brasileira, principalmente os mais necessitados. No final do governo Lula, ele vai receber várias críticas da oposição em decorrência dos casos de corrupção que ocorriam no Congresso. Um caso que ficou conhecido como mensalão, no qual se pagava um valor aos congressistas para que eles votassem nos projetos muitos deles ligados ao governo, E Lula, naquela época, ele praticamente lavou as mãos, não tomou nenhuma iniciativa e, em decorrência disso, os políticos fizeram uma forte oposição ao governo dele. Apesar da pressão dos políticos oposicionistas, uma pressão da imprensa, isso não vai impedir que Lula fosse reeleito em 2006. Entretanto, esse segundo mandato ele vai ficar marcado pela instabilidade política naquela época. Nas eleições de 2010, Lula dá o seu apoio à candidata Dilma Rousseff, que era ministra da Casa Civil do governo dele, e a popularidade de Lula vai levar Dilma a vencer aquelas eleições naquele ano. A vitória de Dilma representou um grande passo na política brasileira a partir daquele ano, porque pelo fato dela ter sido a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. No governo de Dilma, ela vai buscar manter sua popularidade através dos programas econômicos e sociais, como, por exemplo, Ciência para Todos, que vai financiar estudos e pesquisa brasileiros fora do país, o Pronatec, que vai incentivar os cursos profissionalizantes, e o PAC, que foi o Projeto de Seleção do Crescimento, que visava investir na infraestrutura do país. Apesar desses projetos trazer diversos benefícios à população, esses projetos vão ser denunciados pelos políticos de oposição, principalmente,
no qual eles denunciavam o desvio de verba, né, e os gastos em obras superfaturadas. Isso vai desenterrar uma crise política e econômica do Brasil que vai culminar em diversos problemas do governo Dilma. Entretanto, apesar dessas denúncias terem fundamento, né, Dilma vai se reeleger em 2014, mas com agora essa missão de resolver esses problemas sociais, ou melhor, problemas econômicos e problemas políticos. O problema é que o segundo mandato de Dilma vai ser muito mais turbulento, principalmente no setor econômico, pois o envolvimento nos casos de corrupção vai fazer que haja uma desconfiança dos investidores internacionais e eles vão diminuir drasticamente esses investimentos, né? E o Brasil vai logo dar sinal de crise econômica. Isso vai ser representado aí pelos registros do aumento da inflação e também o aumento do desemprego no país naquele momento. Devido a essa crise econômica que vinha se estabelecendo no Brasil naquele momento, começou a ocorrer algumas manifestações em protesto ao governo brasileiro. Tudo começa com um movimento contra o aumento da tarifa de ônibus em São Paulo e aí acaba se espalhando para outros setores, mas esses movimentos eles simbolizaram a insatisfação do povo contra o governo, né, contra aquelas políticas econômicas do governo. Então, aproveitando-se desse momento de manifestação popular, de crise econômica, os políticos de oposição eles dão início a um processo de abertura de impeachment no governo Dilma e vai ter a votação no Congresso, né, vão passar por várias fases. E Dilma, em agosto de 2016, ela vai ser deposta do governo. O impeachment de Dilma ela vai ser muito criticado, principalmente daqueles defensores do partido. Só que eu queria chamar a atenção de vocês para o comportamento dos políticos que estiveram lá presentes, né? Eu pergunto a vocês qual era o interesse deles diante da situação que vivia o Brasil. Será que eles estavam defendendo o povo brasileiro ou só eram igual aqueles outros políticos, desde quando a gente falou lá do processo de independência do Brasil, que aqueles partidos defendiam apenas interesses pessoais? Então vou botar esse vídeo aqui para vocês e eu quero que vocês façam essa reflexão. Declaro iniciada a votação. Passa a chamada das senhoras deputadas e senhores deputados. Deus possa derramar muitas bênçãos sobre o nosso Brasil. Pelos maçons do Brasil. A minha família, aos meus amigos. Pela minha família, minha esposa, meus filhos. Pelos fundamentos do cristianismo. Feliz aniversário, Ana, minha neta. Pela honra da minha família. Por minha família. Pelos princípios que ensinei às minhas filhas. Pelos meus filhos, o Bruno e o Felipe. Pelo meu neto Pedro. Pela minha família, pelos meus amigos. Justiça e Ministério Público retiveram, sem recolher, mais de 350 milhões de reais devidos ao fisco. Eu estou propondo aqui uma CPI para que nós possamos... Pelos meus filhos, em nome do meu filho Éder Mauro, filho de 4 anos, e do Rogério, que junto com minha esposa formamos a família no Brasil, que tanto esses bandidos querem destruir, com proposta de que criança troque de sexo e aprenda sexo nas escolas com 6 anos de idade. Com a proteção de Deus e respeito à minha família. Pelas minhas 2 filhas. E feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Em respeito à minha família. E respeito à minha mulher, meus filhos e meus netos. E quem vota assim, coloca a mão pra cima! Coloca a mão pra cima! Pela minha família, pela minha filha, pela minha esposa. Pela minha família. Pela minha família. Por um país sem mensalão, sem petroleiros, sem petrolão. Pelos progressistas da minha família. Em respeito à minha família. Pela minha família. Em nome da minha família. Pela minha família. Pela minha família. Pela minha família acima de tudo. Por amor a Deus. Pela minha família. A minha família de Rondônia. Pela minha família. Pela minha esposa. Pelo meu filho e minha filha. Por Daiane, Mateus e Adriane. Por Deus. Por minha família. Que Deus abençoe o nosso país. Por todos os corretores de seguros do Brasil. Pela minha mãe que está em casa já com seus 93 anos. Pela minha mãezinha, Melanie.
pela nação evangélica e cristã e pela paz de Jerusalém, Pelo meu Cruzeiro do Sul, Vale do Juruá. Pela minha querida Polícia Militar do Estado de São Paulo. pelos militares de 64, Apoio ao juiz Moro e os garotos da Lava Jato. Pelo futuro das minhas filhas Sofia e Luna. Sobre a proteção do grande arquiteto do universo. Pela nação quadrangular no Brasil. pela Sandra, pela Érica, pelo Vitor, pelo Jorge, Vergonha! Vergonha! pelos evangélicos da nação toda. Pela minha família. O futuro dos meus filhos. Nesse plenário não tem ninguém que conheça o Brasil como eu. Senhor presidente, pelo meu país, meu voto é sim. A minha cidade de Bacabal, que hoje completa 96 anos. Pelos maravilhosos cearenses que confiam em mim. Pelo povo de Deus. Por Deus. E como minha família me orientou a votar. Pelos militares das Forças Armadas. Em homenagem a centenas de amigos. Em homenagem ao meu pai Roberto Jefferson. Pelo meu filho Matheus Floriano. Pela família e pela inocência das crianças em sala de aula. Pela Zona Oeste. Aos ferroviários do Brasil. E que para nenhum governo se levantar contra a nação de Israel. Pela minha família. Pelos meus filhos, Sérgio e Marcelo. Pelos meus netos, Arthur, Sofia e a mais nova caçula que está chegando. Pelos evangélicos do meu estado. Pela minha família. Em nome dos meus filhos, Sara, Estevão, Jordano e Donato. Quero deixar aqui o meu abraço à minha mulher Mariana, às minhas filhas Marianinha, Heloísa, Camila, aos meus netos Antônio e João, a minha neta que está por vir, Olímpia, minha irmã Zélia e minha tia Alzamir com 96 anos. Pela minha família. Pelos meus filhos Isabel e Léo. Pela minha esposa Juliana. Pelos meus filhos Leonardo e Lucas. Eu quero agradecer a minha tia Eurides, que cuidou de mim quando pequeno. Pela minha família. Pelos meus familiares, pela minha mulher, pelos meus filhos. Pela a minha filha Amanda Dias. A minha filha Ana Clara. A minha esposa Janaína. Pela minha mãe. Por você, João Marcos. Por você, Felipe. Senhor presidente, só para corrigir aqui uma situação, eu quero mandar um abraço. Eu não mencionei o meu filho, Paulo Henrique. Paulo Henrique, é para você, meu filho. Um beijo. E o prefeito de Montes Claros mostra isso para todos nós com a sua gestão. Pelos meus filhos, Marina, Gilberto Brás e Renzo Brás. Liliane, meu amor, é pelo Lourenço, nosso filho, esse voto. Voto pela minha mulher Maria Luísa. Por meus filhos, por meus netos. O meu voto homenageia a minha família. Pela minha esposa e pelos meus filhos. Eu vou passar para o meu filho, para que ele possa dizer ao Brasil o voto. Deputado, não é possível. A minha família. Nós somos madeira de lei que cupim não rói. Em nome da família e dos meus filhos, Iandro e Iago, Eu não vou lavar minhas mãos como Pôncio Pilatos. Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Eu confesso que eu me emociono toda vez que eu vejo esse vídeo, porque eu sei que o Brasil é um país rico, um país grande, mas de uma população de miseráveis, né? E tudo isso em decorrência das nossas escolhas. Nós escolhemos mal nossos candidatos. Então reflitam aí sobre suas atitudes, né? Sobre as suas escolhas, para que a gente não continue com argumentos como esse que a gente acabou de ver no vídeo. Bem, pessoal, o assunto de hoje é esse. Vou passar uma atividade para vocês. Tenham todos um bom dia. E vou deixar para vocês enviar a atividade até amanhã, já que eu estou fazendo esse vídeo agora, meio-dia, né? Então, um abraço a todos aí. Qualquer dúvida, manda lá no PV, não esqueça.